errou de novo nas substituições. Aí a minha pergunta é o seguinte: o Rogério Ceni fez 100% do que todo mundo falava para fazer. Tem que saber ganhar de 1-0, tem que saber, tem que fechar o time. Fechou. Botou lá 5 zagueiros, não sei o que lá, perdeu. Não, eu discordo de você. Eu acho que o jogo de ontem ele não foi surpreendente nem no início e nem no final. Não foi surpreendente no início em relação às duas estratégias, porque o Rogério Ceni é melhor estrategista para jogo do que o Abel Ferreira, para começo de jogo. Então, o Mancini já falava, o Gustavo Gomes como terceiro zagueiro, replicar o que foi como o terceiro zagueiro / lateral, replicar o que foi feito contra o Atlético Goianiense. Não vai ser uma solução viável para jogar contra o São Paulo. O Rogério, além disso, já esperando o terceiro zagueiro, já esperando o Gustavo Gomes, ele tirou o segundo atacante do São Paulo para a formação inicial e surpreendeu. Colocou 6 jogadores no meio e ganhou o meio de campo. E, de fato, como o Mancini apontou, taticamente o jogo até teve a troca de telefonemas lá entre a comissão técnica do Palmeiras, porque o Dudu estava marcando o Reinaldo, um dos principais jogadores do Palmeiras, e o São Paulo tinha superioridade no meio de campo. O São Paulo, de novo, começou bem a partida. De novo, porque eu digo, começou bem quase todas as partidas desse campeonato. E aí, a gente sempre fala, um é muito bom para preparar, o outro é muito bom durante. O Rogério não é bom durante. Ele ainda pode vir a ser durante. É aquela comparação que eu fazia de Tele Santana e Luxemburgo. O Abel é muito melhor durante. E o time dele já está muito mais condicionado. Mesmo que a formação final do Palmeiras, no papel, você discuta, Breno Lopes, Navarro, Wesley meio de ala, enfim, o time tira um zagueiro, vai meio pro abafa. E o Palmeiras empatou, assim como o São Paulo fez um gol, o gol dele de bola parada, assim como o Atlético ganhou do Flamengo, em cruzamento na área. E o futebol é assim, quando um time está perdendo, sobretudo, é bola na área, ponto. Não é repertório e tal. Não, é bola. Você tem um bom cruzador, beleza. Você tem um bom cabeceador, 2, e assim você ganha ou perde um jogo. Assim o Atlético ganhou do Flamengo. Assim foram os 3 gols de São Paulo e Palmeiras. O gol do São Paulo, os 2 gols do Palmeiras. Então, cruzar bola na área não é pecado, ainda mais quando você tem bom cruzador. O que acontece com o Rogério é que, pela 9ª vez em 13 jogos de brasileiro, o time dele vai para o intervalo vencendo. Isso é uma raridade, cara. Isso é uma raridade. É o time que melhor inicia jogos. Porém, ele tem um grande problema a resolver e ele tem responsabilidade nisso. A gente ouviu a coletiva e ele perguntou qual é o técnico, aquele que está vencendo a partida até os 90 minutos ou aquele que perdeu a partida em 7 minutos. O técnico é do tempo todo. Como diria Fernando Diniz, o jogo não tem só um tempo, ou não tem 2 tempos de acréscimo, o jogo é um todo. E você, para ganhar o jogo, você tem que ir bem o tempo todo. E ele tem dificuldade em substituir. Ele tem dificuldade em manter. Ele tem dificuldade, o time dele, e assim, você pode até dizer, com 9 desfalques, opções no banco por um setor meio de campo, é verdade, são restritas, mas mesmo assim, ele não substituiu bem, de novo. E a partir dos 37 minutos do segundo tempo, até os 37 minutos do segundo tempo, o Palmeiras não tinha chutado uma bola a gol do Jandrei na segunda etapa. Aos 37 minutos do segundo tempo, quando ele tira o Caleri e o Rodrigo Nestor, e aos 43, quando ele coloca o Miranda, ele coloca o Palmeiras na área dele. E tem uma máxima do futebol, não é de agora, zagueiro frio em jogo quente não se põe. Amém. Não se põe. Pode ser o Beckenbauer. E quando ele coloca o Miranda, além de chamar o Palmeiras para ele, ele desorganiza a marcação da zaga dele, que estava perfeita. Ele troca a posição do Léo, cria uma insegurança do resto, e nas bolas paradas, os caras não sabiam quem pegar. Tinha zagueiros sobrando na área do São Paulo. E o que acontece? Os 2 zagueiros do Palmeiras fazem os gols da virada. Zagueiros. O Navarro não faria o gol, o Wesley não faria o gol, Breno Lopes não faria o gol, porque eles não são os perigos do Palmeiras. E o Palmeiras tinha Scarpa cruzando para zagueiro. E foi assim que o Palmeiras virou. Então a responsabilidade do Rogério na virada é enorme. Embora ele não admita, mais uma vez. Ele planejou tudo certo para o início da partida, como ele tem feito. Acho que ele estuda bem o adversário, antecipa as situações, consegue colocar times competitivos, impõe o ritmo de jogo do time dele, mas o durante dele e o segundo tempo, essa é a prova. Você sai em vantagem 9 dos 13 jogos e só em 3 desses 9 você ganha o jogo. Em tese, o São Paulo faz o mais difícil. Para um time que não é brilhante, sai na frente do adversário. Isso até fora de casa, hein? Então,
Essa situação, ela ameaça o trabalho do Rogério, né? Se você imaginar que o mata-mata em que ele perde para o Palmeiras por uma circunstância que agora vai acontecer de novo na Copa do Brasil e na Sul-Americana, o mata-mata, ele também ganha o primeiro tempo com alguma vantagem e ele perde o segundo tempo com requintes ou crueldade, ele tem problema no durante. Na segunda etapa, ele tem problema em fechar o jogo. É como um tenista que tem um bloqueio para fechar uma partida. Tá lá, tem match point, e o time dele não fecha. E não é, ontem pode ter sido o Miranda, ou o Éder, outro dia o Rafinha, outro dia... Então não dá para ser cada vez um que entra ou que sai, é uma questão de estratégia. E ele tem dificuldade na estratégia durante a partida. Essa é uma das questões, esse é um diagnóstico claro do trabalho numérico, né? É numérico. Tem outras situações que a entrevista do Rogério revelou, além do jogo que tinha acabado. Tem coisas que ele revelou estranhas e que a gente pode debater, né, depois que a Marília analisar o jogo, sobre o vestiário pós-jogo e também coisas para debater sobre o que vem por aí, o jogo da quinta e as prioridades do São Paulo daqui para frente. A coletiva dele revelou muitas coisas, inclusive, de novo, a dificuldade em admissão de erros, em transferência de responsabilidade e de uma análise do jogo que é parcial. Enxergar as virtudes, mas não os seus defeitos. E para, de fato, ganhar do Palmeiras, e acho que a entrevista do auxiliar da Abel ela foi lúcida, porque o Palmeiras, que perdeu 3 partidas na temporada, uma delas para o São Paulo, nas 3 partidas no Morumbi, ganhou 2, ele teve dificuldade nos 3 jogos. Bastante dificuldade, mais que contra qualquer adversário. Mas o São Paulo não soube fechar. E mais uma vez isso acontece. E agora é uma questão que está cristalina no trabalho do Rogério. Um cara que monta muito bem os times, mas que tem muita dificuldade durante as partidas, pelo que a partida apresenta, sobretudo quando ele está em vantagem. Isso que é paradoxal. Mas o torcedor, é explicável a raiva do torcedor e é explicável a raiva do Rogério nesse momento, não é? Completamente. Acho que assim, os sentimentos, né, de revolta, de alegria, de tristeza, esses todos são sempre compreensíveis, porque o futebol é feito para mexer com esses sentimentos. É por isso que o futebol é o que é. Eu acho que a questão do treinador falando numa coletiva depois de um jogo desse, é claro que não é fácil. E a gente entende quando o Ceni diz que não queria estar ali, não gostaria de estar falando lá. Eu só acho que o Ceni especificamente, e acabei de fazer um elogio ao Ceni como treinador, acabei de dizer que eu entendo as substituições que ele fez, e eu acho que entre os técnicos brasileiros, se não é o mais capaz de explicar aquilo que quer, aquilo que pretende, se não é aquele que melhor fala do campo, do jogo, ele está entre os melhores, certamente. Então, para mim, em relação a isso, não tem muita discussão sobre o Rogério Ceni. O que se discute muito do Rogério Ceni é uma outra parte, é uma parte que sai ali das 4 linhas, que é justamente essa dificuldade de lidar com a pressão que é inerente ao cargo dele, não tem jeito. E que ele sabe de dentro de campo como é. Exato. Não é novidade, né? Não, ele conhece esse mundo, só que assim, ele sempre esteve num ambiente em que ele era o rei, e que ele era intocável, e que a culpa cairia para outros, e com justiça, tá? Ser o rei era mais do que justo por tudo que ele fez com a camisa do São Paulo. Só que agora, como treinador, e sobretudo quando ele não estiver no São Paulo, o cenário é um outro. Então, ele vai ter que engolir seco em alguns casos, ele vai ter que ser mais humilde, né? Quer dizer, se fala muito sobre a postura do Rogério Ceni, sobre uma tal arrogância, sobre uma dificuldade para lidar com críticas e admitir erros. E, repito, nem acho que tenha sido o caso ontem. Eu não atribuo a virada do Palmeiras ao Rogério Ceni especificamente, mas eu acho que, às vezes, quando ele fala sobre a função de ser treinador, ele especificamente, mais do que outros técnicos, e pelo histórico pessoal que tem, ele precisa tomar um pouco mais de cuidado, ele precisa ser um pouco mais político e saber o que cada frase dele vai acabar gerando e repercutindo. Às vezes não precisa nem acreditar ali, concordar com o que falaram, mas é saber filtrar o que está acontecendo pelo bem dele, até, pela sua saúde mental, né, Rogério Ceni? Porque o torcedor... Coloca a imagem, que foi a imagem que viralizou do torcedor, que a gente entende, né? Porque o torcedor é isso. Sai de casa, o cara ou a mina sai de casa, vai pro Morumbi, um baita de um frio em São Paulo, 90 minutos o São Paulo ganhando um clássico, tem toda aquela questão, aquele histórico do Campeonato Paulista. E mais uma vez vê uma virada, a imagem que viralizou então foi do torcedor falando... Eu não posso falar aqui no jornal. Não rodou. Travou aqui a imagem. Vamos pro Renato. Tá vendo? Era palavrão. Rodou tanto essa imagem que ela tá se recusando. Era palavrão e me barraram. Vai pro Renatinho lá do outro lado. Entendi. Foi a tarjinha. Foi. Vai, Renatinho.
Vira, Mário, eu vou te vira, falar. vira. Eu só espero que essa camisa não seja original, viu? Porque jogar trezentinho assim, fora, eu não tô jogando não, mesmo que não seja do meu time, viu? Mas vamos lá. Vamos olhar os 2 gols do Palmeiras, os fatídicos gols que deixaram o Rogério pé da vida com razão. E se realmente o erro foi no Miranda, quem que mais errou, o que realmente aconteceu nessas jogadas. Acho que a jogada mais interessante é a do primeiro gol, porque ela é uma jogada que vem num segundo lance de bola parada, ou seja, o Palmeiras ainda está organizado para um posicionamento de bola parada, né? Tá com os 2 zagueiros aqui na área, então ainda é um posicionamento de bola parada, com a zaga do São Paulo saindo. Acho que isso é muito importante. Quando essa bola ela é recuada, ela sai lá, os jogadores têm que sair para tirar esse espaço aqui de trás. Então a gente vai ver a jogada toda pensada aqui. É legal esse momento, ó. O Scarpa faz que vai dar e não dá. Ó, o Miranda, muita gente está falando do Miranda. Mas o Miranda, nesse momento, ele tá com 3 jogadores. Ele tá com um mais colado, com o Gomes e com outro jogador aqui na frente. Ou seja, tem uma superioridade numérica aqui nesse setor, ó, muito claro, que ele também gera dúvida nele. Então é muito fácil de falar, ele colocou o Miranda e o Miranda só fez M. Não. E o Miranda tá meio que avisando aqui, ó, dobra. Ó, você na pelada, você não tá jogando, fala, tô com 2. Vem alguém me ajudar. E é o que acontece no lance, ó. O Miranda tá avisando, chega mais outro jogador por trás, ou seja, muita gente concentrada, e aí as coberturas do São Paulo estão erradas. E a bola vai entrar. Ah, mas o Miranda poderia ter grudado em alguém, mas o Gomes já não era dele. Então eu vi muita gente falando do Miranda nesse lance, eu discordo. E acho que ele até tentou organizar a parada ali. A gente vai ver, ó, o lance por trás, ó. Aqui. Não sei quem que é o jogador, não consigo aqui nesse frame destacar quem que é. Mas aqui, tá marcando com o olho. Tá pegando ninguém. O Miranda saiu para pegar esse jogador que era o Murilo e ficou o outro ali. É muito fácil de falar, o Miranda. A bola caiu numa região que ele estava perto. Se for isso, então, é muito fácil culpar o jogador. Então, tem uma questão aqui de um erro coletivo. Para mim, o futebol é coletivo acima de tudo. O segundo gol que a bola entra. Bola na primeira trave do Palmeiras, sempre muito forte. Para mim, se tem um pouquinho de erro no São Paulo aqui, é não ter já eliminado essa primeira bola. Essa bola na primeira trave do Palmeiras, ela tá entrando todo jogo. Todo jogo, essa bola rápida, seja para finalizar direto, seja para alguém pegar um desvio lá atrás da segunda trave. Só que aí, gente, vamos ser bem sinceros, o que acontece depois é do futebol, é o incontrolável. O jogador o Murilo tá com contato ali, tá pressionado, ele domina ali meio no susto e bate na bola. Então, a gente sempre tenta trazer alguma racionalidade para as explicações das questões táticas. Mas o jogo tem isso também. Tem hora que a bola sobra no bate-rebate. Palmeiras concentrado, agressivo na bola parada. Eu acho que mais do que bem trabalhada essa bola parada do Palmeiras, é um time muito agressivo dentro da área também, Mário. Eu estando ali, eu sempre falei isso, né? Nunca escondi meu desejo de voltar para São Paulo. É um clube que eu amo, que está no meu coração, que eu tenho um respeito enorme, mas eu não posso cravar nenhuma data, né? A verdade é que eu estando livre de contrato com o Tottenham, a possibilidade aumenta muito. Eu me sinto muito bem, 29 anos, tenho muita lenha para queimar, cara, estou na minha melhor forma, física e mentalmente, então assim, estou me mexendo muito bem. Então, assim, estando livre de contrato, vai depender, cara, se aparecer alguma coisa da Europa, um time top ali que joga Champions League, que tá difícil recusar. Mas a possibilidade de voltar para São Paulo é forte, até porque eu não sei. Eu vou estar com 30 anos, 31 ou 32. Não sei se vai aparecer algum desses clubes, né, uma potência da Europa que briga na Champions que vai encher meus olhos. Então a possibilidade de voltar para São Paulo é grande. Mas só daqui 1 ou 2 anos que eu vou poder responder essa pergunta com clareza, né? Você em 2012 foi embora, com o Rogério Ceni te entregando o troféu da Sul-Americana e você, molequinho ali, olhando assim, aquela cena pra mim é muito marcante, porque você, cara, levanta aquele troféu e você respira fundo e é uma sensação assim que deve ser maravilhosa, né? Sem explicação, sem como explicar. Não tem nem como explicar. E de repente você volta pro time que o cara que te deu o troféu é o treinador. Imagina. Que momento que seria, né, cara? Já pensei várias vezes. Você pensou? Já pensei, recebo muitas mensagens, pô, volta pra trabalhar comigo, que não sei o que e tal. Pô, o Rogério te treinando, imagina. Cara, e sendo bem sincero, balança muito. Pelo o carinho, o amor que eu tenho pelo clube e também pela admiração e amizade que eu tenho com o Rogério. Balança muito, mas eu tenho que agir com a razão, né? Não posso agir com emoção.
Mas assim, quando eu voltar, se o Rogério estivesse aqui ainda, ia ser muito legal, ia ser um grande prazer, uma grande satisfação trabalhar com ele novamente, dessa vez como treinador, até porque eu admirava muito como jogador, admiro como pessoa e admiro como treinador, né? Acho que ele tem muito potencial, que vai crescer e vai ser um dos grandes aí treinadores da história do futebol brasileiro. Aposto muito nisso. Então, trabalhar com ele um dia ia ser muito bacana. Ele já era sobre o São Paulo, o torcedor tricolor perdeu a paciência com o Rogério Ceni. O treinador foi o grande culpado, pelo menos para a torcida, na derrota por 2-1 para o Palmeiras. São Paulo sai na frente com o gol do Patrick na etapa inicial, mas recua muito na etapa final, não consegue contra-atacar, vai chamando o Palmeiras para o campo de ataque, e o Palmeiras, com uma base da insistência, com boa qualidade, acabou conseguindo a virada. Primeiro gol aos 44, Gustavo Gomes de cabeça. Segundo gol aos 51, graças ao zagueiro Murilo, depois de uma cobrança de escanteio de Scarpa. Os torcedores do São Paulo não pouparam o Rogério Ceni, entenderam que ele mexeu mal ao tirar o Calleri e colocar, por exemplo, o Rigoni e o Éder, e ao colocar o Miranda, que entrou frio no jogo e teve responsabilidade direta no primeiro gol do Palmeiras. Ele deixou o Gomes completamente livre. Rogério, na entrevista coletiva pós-jogo, disse que estava acabado, muito abalado, que nem conseguiria dormir, inconformado foi a palavra que ele usou. Com a derrota, o São Paulo se manteve com 18 pontos ganhos na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. Mais distante dos primeiros colocados, a diferença para o Palmeiras é hoje de 10 pontos. A grande pergunta que tem sido feita nas redes sociais e até em grupos de WhatsApp de conselheiros são paulinos é se Rogério Ceni corre algum risco de demissão, especialmente se tropeçar contra o Palmeiras na quinta-feira, quando os times voltam a se enfrentar no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, novamente no Morumbi. Antes de gravar esse vídeo, eu mandei mensagem para um dirigente importante do Tricolor, e ele assegurou que a permanência do Rogério está absolutamente garantida, que nem se discutiu em momento algum a possibilidade de dispensa do técnico, que tem errado bastante, mas está longe de ser o principal culpado. No jogo contra o Palmeiras ontem, por exemplo, para mim faltaram jogadores de velocidade, que permitiriam ao São Paulo, no momento de muita pressão, tentar explorar o contra-ataque. Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.